Olá, olá, bom dia galerinha do YouTube, estou aqui mais uma vez aqui para trazer uma palavra de fé, mensagem das histórias bíblicas, que hoje é um livro histórico, tudo completo e realizado, um livro consumado, a Bíblia Sagrada, tá meus irmãos? Hoje aqui eu vou estar primeiramente agradecendo aí os novos inscritos aí que se inscreveram no canal, seja bem-vindo, sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos e Cristo e seja bem-vindo nesse canal para aprender e desfrutar de conhecimentos, tá bom? Paulo disse, crescei na graça e no conhecimento. Meus irmãos, eu tenho acompanhado os canais aí dos irmãos aí, os irmãos ateístas. Eu nunca imaginava que podia ver os irmãos ali tão aprofundado biblicamente nos estudos da Bíblia para trazer assuntos no canais dele, assuntos que muitas das vezes até coloca dúvidas no nosso coração. E como o objetivo do canal aqui não é criar dúvidas, mas ter esclarecimento das consumações realizadas na Bíblia, então a gente vai atrás de ensinos mais próximos daquele ano 70 ali, daquela base, daquela geração de Jesus, e nós vai trazendo ali conhecimento, tá meus irmãos? Hoje eu quero falar de um livro que eu comprei para me tirar minha dúvida, meus irmãos. E recomendo a todos os irmãos que quiserem aprender sobre a história, para que não entre dentro de um lugar chamado igreja e fique ali preso pelos incautos daqueles que querem ser os seus guias, seus líderes. Então, busque conhecimento, busque aprendizado. Está aqui, ó, comprei esse livro aqui, As Histórias dos Hebreus, e aqui quem conta os relatos é Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? Flávio Josefo foi um grande historiador da época, um sacerdote que viveu aos meados antes do ano 70, antes do cumprimento do juízo de Deus, como diz as cartas dos Apocalipse escritas por João. Então, Flávio Josefo, ele escreve todas as histórias das guerras dos judeus. Toda a consumação entre a guerra dos romanos e os próprios judeus ali, e de fato toda a destruição de Jerusalém. Então ele traz esse conhecimento. E aqui nesse livro aqui, está a maior confirmação que de fato Jesus de Nazaré existiu, meus irmãos. Porque a dúvida que estava no meu coração era, será que de fato Jesus de Nazaré existiu? Será que quando nós abordamos o livro e falamos da sua escrita ali, da sua narração, das suas palavras, será que de fato era verdadeiro? Será que de fato não era uma história que os romanos inventaram? Então ficou uma dúvida, meus irmãos. E a gente vai em busca ao máximo daquela geração ali para trazer referências e conhecimentos. Muitas das vezes fica só na mensagem da palavra e não sai aquela boa explicação, tá, meus irmãos? Então o que acontece? Quando os irmãos falaram que a história de Jesus foi escrita pelos judeus ou pelos romanos, de fato sim, após a destruição do templo, após a destruição de Jerusalém, a dizima da igreja primitiva, quem escreve de fato o Novo Testamento, o fim da história ali dos livros da Taná e da Torá, todos os cumprimentos daquele livro, de fato sim foi os romanos cristãos que se converteram depois ali na época de Constantino, meus irmãos. Então eles reescrevem e fala sobre a história de Jesus de Nazaré e seus discípulos. As cartas paulinas. Muitas das vezes, os livros, a maioria dos livros foi escrita e trazida do tempo dos 90, dos 100 anos da época de Cristo para cá. Então, os judeus não escreveram nada. Até o renovo da história vem através dos romanos. Como os judeus foram destruídos, e ali os escribas, fariseus, sacerdotes foram todos dizimados, muitos foram mortos, outros levados cativo para outra cidade. Então ninguém de fato escreveu a história de Jesus de Nazaré. Uma que eles não criam que o Messias de fato era o Filho de Deus. Então eles não traziam referência sobre Jesus de Nazaré. Só que vamos lá, se de fato Jesus de Nazaré não existisse, a gente não poderia dizer que a Taná e a Torá se cumpriu. Porque a Taná e a Torá, ela ia ter o seu cumprimento quando o templo de fato viesse cair. Que templo era esse? O templo feito pelo filho do rei Davi, Salomão. E
aquele templo não está mais de pé nos dias de hoje. Então, seria impossível Jesus vir, porque o templo já tinha caído. Então, Jesus tinha que ter vindo naquela geração, naquela época, no fim e no cumprimento da Torá, meus irmãos. Então, de fato, a gente sai daqui do século 21, volta a 20 gerações atrás e entra na geração de Jesus e procura trazer dali conhecimentos bíblicos e conhecimentos históricos. E hoje o conhecimento não é bíblico, tá, meus irmãos? O conhecimento hoje é histórico, é de um historiador chamado Flávio Josefo. E eu vou estar lendo aqui uma referência do livro dele, que vai trazer aqui uma confirmação que de fato Jesus de Nazaré naquele tempo existiu. Como o livro dele aqui é um livro que se fala sobre a guerra dos judeus, todas as guerras, desde o princípio até a consumação do templo caído ali pelos romanos. Então ele só traz aqui os relatos das guerras, das batalhas, porque a gente pensa que os irmãos lá daquela época viviam tempos de paz e tempos, né, maravilhosos. Não viviam. Eles viviam tempos de guerra, muita violência, muita morte, muita destruição e muitas feridas nas almas daquelas pessoas, meus irmãos. Então Flávio Josefo, ele vai estar contando o quê? Deixa eu ver aqui, ó, no capítulo 4 da guerra dos judeus, tá? Tá assim, ó, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram suas obras. Olha só o que Flávio Josefo falava a respeito das histórias que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, tá? Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, os mais ilustres dentre os de nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres e prodígios. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram o seu nome para falar. Meus irmãos, esse assunto aqui é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque de fato é um homem que viveu na geração daquela época, né, no meio embora Jesus já tinha morrido aos 33 ali daquela geração, mas Flávio Josefo, como ele nasce, ele vive do tempo dos 37 até os 103 anos, né? Então ele presenciou de fato todas aquelas maravilhas que estavam acontecendo debaixo daquela geração ali. O ar ali da atmosfera, né, da terra do Ecumene, a terra habitada naquela época, ele traz de fato uma história verdadeira, verídica de Jesus de Nazaré. E esse homem fez milagres e maravilhas, grande prodígio. Morre e ao terceiro dia é ressuscitado. E os seus discípulos, por uma fé ativada e por eles ver de fato a ressurreição desse homem, eles assim cresceram a fé dos irmãos a viver o cristianismo daquela época, que segue até os dias de hoje, quando nós, por uma fé ativada, passamos a viver no conhecimento dessa história, meus irmãos. O que falar desse livro? O que falar de Flávio Josefo? Um homem verdadeiro. E olha só o que está escrito aqui, ó. Vou dar uma lida aqui atrás da capa, tá? Para vocês terem uma base aí, ó. De origem judaica, sendo também de linhagem sacerdotal. Flávio Josefo, um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 anos depois de Cristo. Escreveu a obra que se tornaria, depois da Bíblia, a maior fonte de informação sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Ó, o livro dele se tornaria uma referência, meu irmão. O livro dele, fora a Bíblia, ia ser o livro de mais importância, porque de fato é um homem que presenciou aqueles acontecimentos. E ele relata ali de toda a destruição de Jerusalém, como Jesus prega em Mateus 24, quando ele
Lucas fala no capítulo 21 sobre os acontecimentos dentro daquela geração. Ele narra toda a história dos acontecimentos dos Apocalipse, escrito pelas cartas de João, na ilha de Pátimo. Então, meus irmãos, a base é correr atrás de conhecimentos, de histórias mais relatadas próximo da época do primeiro século. Porque hoje, quando tu entra dentro das igrejas, cara, eles não trazem a informação. Eles vão viver anos e anos decorrendo dentro dessa grande biblioteca aqui, que são os vários livros dentro da Bíblia Sagrada. E hoje eles vão no fim, a mãe vai no final, volta para a metade, volta para a história de Zaqueu, aí é o fluxo da mulher de sangue, e ali volta ali para as 10 virgens, e faz aquela salada de fruta, e vocês vão comendo, meus irmãos. Mas no canal Ministério Vivendo em Graça, a gente corre atrás de conhecimento, da virtude da história, e que hoje, por uma fé ativa, nós vai vivendo todo o poder da glória e do conhecimento de Deus. E de fato, nós vivemos a melhor geração, o melhor reino. A nova Jerusalém estabelecida, ela habita em nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Meus irmãos, naquele tempo, pelo conto dos relatos de Flávio Josefo, aquele povo, eles viviam sempre massacrado, meus irmãos. Ali era dividido em províncias, e quando uma província estava melhor que a outra, aqueles outros, por inveja, por uma ambição e soberba, eles entravam em batalhas, eles entravam em guerra com aquele povo, e entrava ali, massacrava todo mundo, matava ao fio da espada, violentavam mulher, violentavam crianças, muitos eram levados escravos e muitos eram abatidos. E a vida deles ali era sempre assim, desde o princípio do tempo de Abraão até a consumação da Jerusalém, né, a destruição dela, eles viviam sob massacre, meus irmãos. Nunca viveram tempos de glória, tempo de felicidades e abundância, como muitos acham que eles viviam ali. Muitos ali viviam cativo de fome, de miséria, porque se eles não tivessem nenhuma terra que era produtiva ao plantio, eles viviam ali sem precisando que outros irmãos pudessem ajudar eles, meus irmãos. A história é boa, o livro conta várias e numerosas guerras. Hoje as pessoas entram dentro de um sistema religioso, ali tem um líder que não conhece de bolofa de nada e querem aprender os incautos, e os irmãos ficam ali aprisionados naquele lugar. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode curtir, não pode viver. O que eles podem fazer então? Só morrer e partir para a glória, porque é assim que os pessoal que estão dentro das igrejas chamadas evangélicas vivem, meus irmãos. Eles vivem tristes e amargurados, porque eles não podem nada. O evangelho deles é o evangelho de jugo pesado. O evangelho que os livros nos traz, que Jesus pregava, ele falava: o meu jugo é leve, o meu fardo é tranquilo. O fardo de Jesus é favorável, meus irmãos. Você não tem que estar dentro de um lugar, você é a igreja de Cristo. Quando você ativa a sua fé a viver do espiritual e viver aprendendo, se alimentando do pão da vida, que é a palavra, bebendo da água regeneradora, a água que lava, né, até as entranhas, de fato você aprende as maravilhas de Deus e você vive como filho nessa terra. O conhecimento aqui, meus irmãos, era para trazer a história de Flávio Josefo, ali um pedacinho que ele conta de Jesus de Nazaré. Então fiquem vocês com esse estudo aí de hoje. Se vocês quiserem aprender, compre o livro e entre na história. Não vive aprisionado dentro de um sistema religioso, o verdadeiro calabouço que são as igrejas hoje. Igreja no Brasil é uma falácia. Não ensinam as verdades, não colocam vocês na posição de filhos. Vocês são ovelhas, vocês ainda são guiados pelos pastores corruptos que tem dentro desse sistema. Jesus falou: ninguém vos chamei de vossos mestres, vossos guias, vossos pastores, porque Cristo é o seu pastor. Então, busque conhecimento, tanto da palavra, como história mais próximo da época do ano 70, trazida ali pelos escritores, historiadores da época, tá, meus irmãos? E de fato vocês vão viver uma liberdade. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, graça e paz,
Que a bondade do Espírito Santo possa reinar e exalar sobre mim e sobre a sua vida. E que nós podemos exalar verdadeiramente a fragrância do amor de Deus. Então, aos novos inscritos aí que se inscreveram, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família. E quem gostou, dá um like, dá um joinha e sinta-se abraçado aí pela família da graça, tá bom? Fui!